Fala pessoal, começando mais uma live dessa semana com o meu planejador financeiro, um cara que é meu amigo e ele é meu agente financeiro, tá me ajudando a tomar boas decisões. Fala Guilherme, olha que honra, um dos segundo melhor jogador de bola de Santos. O cara manda muito bem, eu nem preciso falar quem que é o primeiro, né? Fala Gui, muito bom ter você aqui. Fala Volpon, obrigado aí pela presença, viu cara? Assunto que você também manja muito e me ajudou muito na minha educação financeira. Então, obrigado aí pela presença, Volpon, Leandro, Natália. Legal, fala aí, Volpon, bacana. Oi, amor. Essa aí também me ajuda muito com questão financeira, porque ela sabe trabalhar bem financeiramente. E isso, um casal, né, uma família tem que ter uma gestão financeira também compartilhada, conversada. A comunicação disso é muito importante. A gente vai ter aqui a presença do Alexandre. O Alexandre, ele trabalha há 26 anos com finanças. Oi, Mara. Legal, obrigado pela presença. O Alexandre, ele trabalha há 26 anos com economia, com essa parte de investimento, toda com essa parte de planejamento financeiro e educação financeira. É um cara que eu conheço já há um bom tempo e há tempos atrás a gente sentou e ele se tornou... o Volpon me abandonou, o Volpon foi para os Estados Unidos, na verdade já estava lá, mas ele tem muita coisa para fazer e não conseguiu me ajudar mais por uma questão de tempo. E aí é importante a gente ter alguém com essa expertise. Eu tenho um conhecimento razoável, mas eu não tenho tempo para tomar boas decisões. E aí o Alexandre, que é o convidado de hoje, ele me ajuda significativamente nisso. E é um cara que tem um conhecimento muito bom sobre isso. Então, olha o Hélio Gianotti. Hélio, me empresta um pouco do seu cabelo, por favor. Traz um pouco do seu cabelo para mim, para eu ficar mais ou menos. O Hélio é também um grande amigo e professor aí da Brain Action. A gente tem uma parceria de professores aí numa escola e ele é o owner da parte de gestão emocional. Em breve vão ter novidades sobre isso, gestão emocional, e também um termo que o Hélio se apropriou, estuda e pratica muito, também chamado inteligência política, cada vez mais necessária no ambiente que a gente vive. Fala Marsula, legal. Vamos ver se o Ale acabou de entrar aqui. Eu vou convidar ele e a gente já vai para o tema, que é um tema bem interessante, que é finanças e questões relacionadas ao nosso comportamento. Então deixa eu colocar o Ale aqui. Se vocês acharem interessante essa live, compartilha aí via aviãozinho com seus amigos e pede para o pessoal entrar, que vai ser legal esse papo aí sobre finanças. Assunto muito delicado. Olha ele aí. Opa, Flávio. Tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, cara. Tô te ouvindo bem. Ótimo. Cara, Muito bom. Boa noite. Obrigado pela presença. É um prazer receber você aí com a turminha aqui, né, no meu Instagram. Espero que também o pessoal possa te conhecer e também te seguir, porque eu sei que você compartilha bons conhecimentos e boas sugestões aí para as pessoas quando o assunto é finanças, parte do tema que a gente vai discorrer por aqui. Obrigado, viu, Ale? Muito obrigado, Fábio, pelo convite. E acho que é um assunto hoje em dia que está muito em pauta, né? Fala a saúde financeira e a saúde física, né? São coisas que sempre andam juntas. Eu agradeço o convite. Estou me achando aqui. A semana passada estava com o Ivan Moré e hoje eu estou aqui com você. Estou achando o máximo. Isso. E o Ivan é um cara muito humilde, né? Então, na verdade, em breve vou fazer também uma live com um cara aí também conhecido, depois eu falo. Mas, assim, quanto mais a pessoa é mais humilde, eu acho que mais legal fica, né? E ele é um cara super de boa. Na verdade, eu acho isso muito interessante, né? O Hélio, né? O Hélio, fiz uma live com o Hélio. O Hélio é muito conhecido também. Um cara fantástico, super humilde. Todo mundo aí. Né? O Massaro também, que você conhece bem, né, cara? Bom, legal, é isso aí. Recado de gente boa. Isso é importante. É uma das estratégias que ajuda a gente na vida, né?
Exatamente. Pessoas boas aí, eu tenho sempre meus mentores e não abro mão deles e dos cafés. É Ale, isso aí. vou pedir para você, eu sei que você tem 26 anos de formado, que você se formou na PUC, você teve uma carreira, tem uma carreira muito sólida nessa área de finanças, é um cara bem técnico nisso, e também comportamentalmente eu te conheço, né? Eu sei que você também não faz nenhuma loucura. É isso aí. Essa eu não ia deixar meu dinheiro para você cuidar. É, Muito bom. é para você se apresentar para a turma um pouquinho melhor e Tá, depois aqui no tema. tá bom, então vamos lá. Bom, eu sou economista, né? Como você falou, me formei aí na PUC em São Paulo. Enfim, isso tá na década de 90. Me especializei aí no mercado financeiro durante 10 anos. Eu trabalhei em bancos, empresas, sempre na área, voltado mais para a área de desenvolvimento de produtos, projetos, enfim, financeira. E em algum momento ali deu um estalo, né? Eu sou do interior de São Paulo, especificamente de Botucatu, uma região central aqui do estado, perto de Bauru, para o pessoal se localizar, né? Então, fui para São Paulo, estudei, fiquei esses 10 anos e em algum momento ali eu quis ter um pouco mais de qualidade de vida, eu já era casado e a gente queria ter filho, e não criar o filho em São Paulo, uma opção de vida, né, como tanta gente. E eu voltei, vim embora para o interior em 2004. Tá? Em 2004, Flávio, é interessante que eu sempre gostei muito da parte financeira, sempre essa parte de economia, enfim, eu era criança, eu lia jornal, acompanhava a Bolsa de Valores através de jornal, da Folha de São Paulo em papel, né, que era uma loucura. Não conseguia decifrar aquele monte de letra, aquela sopa de letra e número que era aquilo, mas eu achava bacana, porque eu vi umas setinhas para cima, assim, no jornal, falei, nossa, isso aqui deve ser legal, né? Outro dia para baixo, então imagina que loucura. Uma criança aí na década de 80, de 10, 12 anos aí, já acompanhava isso, né? Então, falo que está na minha veia, né? Essa questão de ser meio financista, né? E eu sempre quis, quando eu trabalhava em São Paulo, né? Eu sempre ajudava um pouco as pessoas que trabalhavam comigo, o pessoal sabia que eu gostava dessa área de investimento, então sempre ajudei muita gente, né? No geral, aí a organizar suas vidas financeiras, seus investimentos, enfim, lógico, isso de uma forma nada profissional, porque não tinha nem muito tempo para isso, né? E em 2004 eu vim embora com a ideia de falar, puxa, agora eu vou fazer o que eu nasci para fazer, né? Que é ajudar as pessoas na área financeira. Só que eu não me atentei a algum fato que o Brasil não tinha um ambiente para que as pessoas pensassem muito em finanças, vamos dizer assim, né? Você imagina que eu cheguei aqui no interior de volta, a taxa de juros do Brasil era algo em torno de 18% a 19% ao ano, né? A taxa de juros de um país é aquilo que determina, vamos dizer assim, o que o investidor recebe de remuneração. Então você imagina você esquecer seu dinheiro e você ganhar 18% ao ano, era uma loucura, né? Ninguém precisava fazer absolutamente nada, né? Só deixar o dinheiro dormindo lá e deixa lá. E vou me preocupar para quê, né? Então, eu já vim com essa ideia de montar uma empresa voltada para planejamento financeiro, mas o ambiente não era propício, eu fui jogado para o mercado financeiro, literalmente. O Brasil vivia aquele início lá do governo do PT, as commodities, a China bombando, o Brasil surfou essa onda aí, eu acabei sendo, jogado para o mercado financeiro, porque todo mundo queria falar de bolsa, a bolsa vinha numa sequência de alta de uma média de 30%, 40% ao ano, já em 2002 para 2003, 2004, então a tecnologia chegou, as pessoas podiam operar a bolsa de valores através do computador, né, que até o final da década de 90 praticamente era impossível. Então, tudo aquilo começou a evoluir muito rápido. Eu fui para esse mercado de ações aí praticamente. As corretoras antigamente só trabalhavam com ações, né? Isso até 2008, quando veio a crise americana e varreu o mercado, né? Então, todos que trabalhavam só com bolsa de valores foram varridos juntos, praticamente, e isso prejudicou muito o meu negócio, e aí eu conheci, na época, o pessoal da XP, que já tinha um modelo aí um pouco diferente, de uma abordagem diferente, não só trabalhar com bolsa de valores, eu montei um escritório deles aqui no interior,
E aí foi até um dos primeiros escritórios que teve no interior. Imagina 12 anos atrás, né? Se falar de XP era quase impossível também, né? O pessoal achava que era o Windows XP que a gente vendia. É E, verdade. o, e aí desenvolveu esse mercado, 10 anos dentro da XP. Em algum momento ali eu comecei a perceber que as pessoas, com a reforma da Previdência que a gente teve, né, o Brasil sempre rodando algumas crises, recessão, as pessoas juros começaram a cair muito, né? A gente saiu de um patamar de juros de 18%, veio para 7%, daí voltou a subir, mas as pessoas começaram a entender a importância de que tinham que fazer alguma coisa, né? Não só mais acreditar que os juros ia pagar nossas contas no futuro, né? E nesse momento eu olhei e falei, puxa vida, né? Eu já larguei tudo para trás uma vez, mas acho que eu tô a fim de largar de novo. E é uma loucura, né? Porque você largar tudo do zero, né? Depois, principalmente no momento onde a XP começou a ficar muito conhecida, depois com a entrada do Itaú e tudo mais, né? Mas foi uma decisão de vida para mim, que eu falei, olha, é isso que eu quero, é isso que eu gosto, eu vou encarar esse projeto, que era um projeto novo, mas um projeto muito interessante, porque e tem tudo a ver com o comportamental, né, Flávio? Porque quando a gente trabalha com investimento, basicamente, a gente vende o produto, né, aquilo que está no cardápio, né? E quando a gente trabalha com planejamento financeiro, a gente trabalha com um contexto muito comportamental das pessoas, das famílias, né? E aquilo, que o problema, a gente vai conversar sobre isso agora entrando no tema, mas o problema geralmente das pessoas quando adquirem conhecimento financeiro, um maior conhecimento sobre gestão financeira, não é o problema financeiro, o conhecimento. Continua o problema comportamental, né? Então, eu acho que é o grande objetivo, e eu fico feliz quando a gente tomou um café aí semana passada em Botucatu e conversou sobre o teu planejamento, aí o que você almeja aí no futuro, porque eu acho que é muito assertivo, considerando essas dores que as pessoas têm, que somos seres comportamentais, então isso quanto melhor esse conhecimento sobre o comportamento, porque estudar finanças é difícil mais ou menos, mas é mais fácil do que comportamento. Exatamente. Então isso é muito legal, você falou, porque o envolvimento de uma pessoa de um cliente, por exemplo, que eu tinha antigamente quando eu trabalhava na corretora, é totalmente diferente do que eu tenho hoje. Hoje eu conheço profundamente a vida das pessoas e das famílias que eu atendo, né? E que ajuda a decisões por elas, porque você tem que saber como que elas se comportam, né? Exatamente, porque o comportamento das famílias é o que vai levar você a trazer uma solução inteligente para aquilo, para o que eles precisam, na verdade, né? É muito parecido, Flávio, que eu falo como um médico, né? A gente, dentro do planejador financeiro, a gente fala que a gente é um médico da saúde financeira, porque você vai ao médico, se você não contar a história da sua vida para o médico, uma anamnese. talvez ele exatamente, a anamnese, talvez ele te dê a receita errada, o tratamento errado, entendeu? Então, não adianta sonegar a informação quando a gente conversa com o cliente hoje. Se o cliente sonegar uma informação, a gente realmente pode ser que a gente dê um tratamento errado. E dentro Pode falar. Não, exatamente isso. Eu ia te perguntar, já dentro dessa seara que a gente está conversando, você, com essa experiência, você já tem uma carteira de clientes aí considerada e que você também acha inteligente o teu planejamento de ter um limite para isso, para poder atender bem a devida atenção para cada um deles, faz parte do planejamento financeiro, né? Tem um termo que eu aprendi com o Femi, que é meu professor de inglês e um amigo pessoal, que é small is beautiful, que é ser pequeno é lindo, porque você gerencia, você não vai perder a tua excelência no teu atendimento e não vai deixar de adicionar valor. Mas como que você vê, Ale, as pessoas que se comportam, em especial o brasileiro, né? Como que o brasileiro se comporta em relação ao dinheiro? Como que você pode falar na tua experiência? Flávio, a minha diz que o brasileiro se comporta com o dinheiro da seguinte forma. Então vamos lá, muito, muito bacana esse assunto. Eu acho que essa questão aí, só para trazer um pouquinho aí, realmente, para a gente fazer um bom trabalho, a gente tem que realmente não querer abraçar o mundo, né? Então, saber o nosso limite, né? Então isso é importante. E
Em relação ao comportamento, Flávio, o brasileiro, eu falo que a gente está aprendendo, né? Nesse ano eu tive a oportunidade, 1 ano e meio que eu estou fazendo isso, tá? Eu tive a oportunidade de atender mais de 100 famílias, enfim, eu vi que cada família tem seu DNA, cada pessoa tem seu DNA ali, tem sua característica, né? Mas o brasileiro ainda, ele é muito imediatista, financeiramente falando, né? Quando a gente diz que hoje uma taxa Selic, né, que tem os juros de 2,25% ao ano, né, a primeira impressão que as pessoas têm é que falam assim, então não vale a pena guardar dinheiro, né? Porque aquela coisa, a gente está acostumado com aquele, né, 1% ao ano, ao mês, antigamente, lá, né, isso as pessoas ainda têm na cabeça, né? Então, quando a gente fala 2% ao ano numa aplicação sem risco, uma poupança pagando, sei lá, 1,40 mais ou menos, a primeira coisa que a gente que vem é, olha, não dá para guardar, vou gastar, não vou guardar dinheiro. As pessoas têm um pouco dessa Visão. essa questão muito, visão muito dura sobre isso, né? Só que o nosso papel é justamente falar assim, olha, peraí, vamos entender a situação, né? O que é guardar dinheiro a 2% ao ano? Não significa que você vai ganhar 2% ao ano, lógico, depende de vários fatores, de risco, de perfil, né? Enfim, estou falando dentro de um cenário muito conservador, e esses 2% hoje, ao ano é hoje, daqui a 2 anos pode voltar 5%, 6% ao ano. Mas a gente ensina as pessoas, principalmente, que é possível, sim. Existe uma matemáticazinha aí que, segundo o nosso amigo Einstein, é a maior força do universo, né? Que se chama juros compostos, né? Então, né? exatamente. Então, que os juros compostos e o tempo, né, vão fazer com que as pessoas realmente possam alcançar os seus objetivos. Mas o comportamento brasileiro ainda, de novo, ele é bastante imediatista e a gente tem que transformar isso. Esse é o nosso grande papel, né, de planejador financeiro. Mostrar para as pessoas se os planos de vida dela, os sonhos de vida que elas têm, são viáveis ou não. Você concorda? Porque todo mundo tem um plano de vida, né? O que eu quero para o meu futuro? Eu sei o que eu quero para daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos. Né? Eu falo que talvez eu não vou parar de trabalhar, né, de fazer o que eu gosto, mas eu quero um dia poder falar assim, poxa, hoje o que eu tenho é suficiente para pagar todo o custo do meu custo de vida. Né? Eu quero viver bem. Eu sempre falo assim, que viver bem custa caro, né, Flávio? Ninguém quer viver bem, talvez ganhando um teto de um INSS, né, que é uma loucura. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas o comportamento, voltando para o comportamento brasileiro, ainda a gente está aprendendo, a gente está engatinhando que as coisas a gente tem que começar a tomar conta do nosso futuro o quanto antes, né? Porque se a gente terceirizar essa questão para o governo, depender de viver de uma aposentadoria do INSS, enfim, não fazer nada enquanto a gente é mais jovem para fazer lá na frente, essa conta vai chegar mais cedo ou mais tarde. Então a gente está aprendendo, acho que uma próxima onda aí, a gente convencer as pessoas para que elas olhem para dentro de si, né? Eu acho que o aprendizado que eu tive aqui com a live que você fez com o Ivan Moré é realmente assim, o autoconhecimento, né, Flávio? O autoconhecimento é muito importante, porque se a gente começar a se questionar, né, onde eu estou e onde eu quero chegar, né, eu tenho que perguntar, a gente tem que se perguntar, porque a gente trabalha muito, muitos de nós reclamamos do nosso trabalho, não é o meu caso, graças a Deus, mas as pessoas reclamam muito do trabalho, reclamam que estão cansadas, que ganham pouco, que querem mudar, e efetivamente, quando elas trabalham muito, né, eu falo, chega ali na frente, elas acabam que não dão muita atenção para aquilo que é o mais importante, porque as pessoas trabalham para ganhar o dinheiro, né? Então, a gente aborta essa ideia, mesmo sabendo, eu falo que a gente tem a necessidade, né? Mas a gente, às vezes, não fez essa necessidade aparecer, despertar, né? Então, nessa linha aí. Olha, eu concordo no número, gênero e grau, e eu vejo, sim, o brasileiro, por uma questão cultural, etc., tende, e por a nossa história, né, também econômica, que é relativamente nova, tende a ser impulsivo, a ser presente demais, e pouco planejamento futuro, porque quer contemplar o presente. Isso se aplica a diversas... Isso também não tem muito a ver com classe social. Eu vejo que até as pessoas de classes sociais diferentes, eles também agem da mesma forma, então é uma raiz muito forte cultural do brasileiro.
Eu acho que é parte de uma consequência da nossa história e experiência que a gente viveu. E eu acho que está mudando isso porque surgiu uma educação financeira, explodiu, né? Então, se a gente provavelmente agora deve estar acontecendo várias lives sobre o tema finanças, né? Essa é uma. Mas eu quero perguntar uma outra coisa. Em relação se a gente pensar na necessidade versus realidade do brasileiro quando o assunto é finanças, o que você pode falar? A necessidade versus realidade. Então vamos lá, você tocou num ponto importante quando você falou inclusive de classes sociais, tá? Tá rolando hoje, a gente fala que o planejamento financeiro, a gente transforma a vida de uma pessoa, de uma família. E muita gente tem questionado, eu tenho visto isso na internet, essa questão de que o brasileiro, em média, vamos falar assim, não tem, paga o almoço, o ditado fugiu aqui, vende o almoço para comer a janta. Isso. Né? E como que ele tem tempo para pensar em se planejar, para pensar num orçamento, enfim, então uma briga assim, meio até chata isso, porque a gente fala que o planejamento financeiro, as pessoas pensarem nisso, qualquer um pode pensar nisso. Você pode querer transformar a sua vida para melhor em qualquer camada social que você esteja. Flávio, esses dias eu vi uma reportagem bacana de um cara de uma favela do Rio de Janeiro, para ele fugir ali dentro do contexto dele. Ele foi estudar inglês, hoje foi convidado para estudar em Harvard, né? Então, eu falo que isso não custa, eu acho que é uma coisa meio sem sentido a gente entrar nesse nível de discussão que eu tenho visto hoje, e falar assim, não, mas isso é só para capitalista, é só para quem ganha dinheiro, é só para quem consegue guardar. Imagina que o brasileiro consegue guardar dinheiro. As coisas não são assim, né? Então, eu falo, senão o Silvio Santos não teria chegado onde ele chegou, né? De engraxate a mega empresário, né? Então, é uma discussão que eu queria só comentar aqui, porque tá ficando uma coisa, tô achando um pouco estranho, assim, essa questão de que parece que a gente falar sobre planejamento financeiro é crime, né? Exato. Hoje em dia, né? Exato. Parece que a gente está falando, não, só estou falando para os ricos e não quero saber. Eu atendo uma família que o marido estava desempregado, a esposa ganhava R$ 1.800 por mês, me pediu uma ajuda, enfim, eu conheci de alguma forma essa pessoa, ela veio me procurar, e ela fala, Alexandre, eu tenho 2 filhos, meu marido desempregado, ganho R$ 1.800, o que eu faço? Eu guardo R$ 300 por mês. Cara, então você vê que é muito da pessoa, não é questão de querer o poder, né? É a pessoa que faz a sua vida, né? Então, o que isso é... Ele é o que você é, o que você é e o que você pretende ser amanhã é o que você faz hoje. E eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente é fruto das nossas escolhas e a gente é um resultado de consequência do que a gente faz, né? E a conta vai vir ou não. Sempre digo, você tá com uma fonte X, você precisa aumentar a tua fonte, você vai ter que ou trabalhar mais, ou vender o que tem, se não é o caso, ou arrumar um segundo trabalho, ou um terceiro trabalho. A possibilidade de empreender só com o smartphone na mão e com uma boa ideia e conectado a uma rede de Wi-Fi, se você não puder pagar, vai no restaurante, no café do lado, é altíssima. Altíssima. Se tiver uma boa ideia, estudar, porque hoje o acesso ao conhecimento ele está aberto. Você vai no YouTube. Aberto. O estudo é doloroso, né? Então, quem estiver disposto a estudar, vai conseguir ter uma segunda fonte de renda, uma terceira. A gente tem e ser estratégia, trabalhar de nicho, aí tem que estudar mercados, etc. Mas eu concordo com você. Isso, só pegando o gancho, Flávio, essa questão da informação. Hoje tem empresas no Brasil inteiro que oferecem educação financeira muitas vezes de forma gratuita. Então, assim, não pode ser uma coisa que vira uma briga política, né? Então, isso é uma coisa... Tanta gente com isso boa aí, que tem feito projetos. Existe uma associação que é Planejar, que é fantástica e que organiza esse mercado de planejadores financeiros. Tem feito tanta inserção na sociedade, em escolas públicas, né? O Brasil hoje ia implantar, o governo federal ia implantar esse ano um programa de educação financeira em todas as escolas públicas do Brasil. Né? Então, isso só não aconteceu por conta da pandemia.
mas está engavetado o projeto para fazer. Então, a gente está em 2020 trazendo para as crianças o que a gente não teve lá atrás, né? Então, Perfeito. isso é muito bacana. E a questão da necessidade ali, até que eu acabei fugindo um pouco do tema, da necessidade, né, versus a realidade. Falou que a necessidade todo mundo tem. Então, isso é fato. Não converso com uma família que a gente fala assim, ó, dinheiro não é importante para ninguém. A gente vive num mundo capitalista e o dinheiro é importante para todo mundo, para você ter dignidade, para você ter Saúde, poder fazer suas coisas. saúde, né? Dinheiro é igual Saúde. aí é tudo. Dinheiro é igual a Eu falo, quando eu falei da questão da aposentadoria no Brasil, né, Flávio, eu tenho famílias hoje que querem ter um pouco mais de dignidade dentro de uma questão médica e de um plano de saúde. Hoje um plano de saúde nacional aí para um casal na terceira idade, mais de 65 anos, por exemplo, ele vai custar na faixa de 4 a 6 mil reais. Uma loucura, que é o teto do INSS. Né? Então, você fala, se quiser ter um pouquinho mais de dignidade, você vai gastar todo. Se você tiver uma aposentadoria, você ainda vai gastar tudo com a sua saúde, né? Então, não dá para a gente deixar de pensar nisso. Por isso que eu falo que todo mundo tem a necessidade, né? A necessidade tem, a realidade é que ninguém pensava até então. Só que agora as pessoas estão acordando. O vídeo que a gente vê na internet, uma tsunami de informações sobre educação financeira. E o Ale... Então a gente tem... Não, pode falar, pode falar. Tem que trazer isso, né? A gente tem que pensar que isso vai, mais cedo ou mais tarde, a gente vai precisar. É inevitável que a gente se organize, que a gente entre nesse nível de organização e comece para ontem, né? Não é nem para esperar muito, tem que começar ontem. E considerando a expectativa de vida, né, do Brasil, a gente sabe que o Brasil, ele tá, na verdade é o mundo, isso é um fenômeno mundial, a expectativa de vida está aumentando e cada ano que passa vai aumentar mais, impulsionada por toda a tecnologia, etc. E pesquisa que tem avançado, etc. A gente está num ambiente muito, como que eu falo, exponencial em tudo, né? E a saúde não é diferente. A potencialidade ela está chegando. E o que eu queria te perguntar é, com relação, se a expectativa de vida do Brasil e no mundo ela aumenta, como que fica o futuro financeiro das pessoas? Porque tem alguns medos aqui que a gente tem que ter, né, com relação a isso. E alguns cuidados, em especial quando a gente tem previdência, por aí vai. Tá. Então vamos lá. Esse assunto aí hoje, a expectativa de vida, não só no Brasil como no mundo, ela aumenta. Anualmente, né, a medicina avança. E a gente vai, muito provável que nossa geração chegue muito mais fácil aos 100 anos de idade. Tá? Isso, para efeito de comparação, aí, é muito legal, quem quiser pesquisar no Google, aí, que colocar lá a história da velhinha de 40 anos. Tá? É uma reportagem que tem até uma foto de um jornal na década de 40, falando que uma idosa de 40 anos tinha sido atropelada por uma carroça. Tá no Google, é muito legal. Então você vê que as coisas mudaram, né? Então a gente está hoje já falando, uma pessoa de 40 anos é praticamente um jovem, né? O pessoal tem gente de 40 anos começando a fazer triatlon. Eu conheço gente de 70 anos fazendo triatlon ou mais. Então a gente vai viver muito e a gente vai ser muito impactado, Flávio, pela questão financeira, e pela questão também aí da previdência. Enfim, depois eu vou falar um pouco mais sobre a previdência. Mas a gente vai ser muito impactado, porque a nossa capacidade de produzir, de trabalhar, ela talvez não vai se estender muito tempo. Eu atendo muito executivo hoje, na faixa de 60, 65 anos, nessa faixa de transição, e infelizmente as empresas não seguram esse povo todo. Né? As empresas falam assim, olha, deu, muito obrigado, vida que segue, vamos trocar por 2,30. Né? Então, e aí a pessoa pode viver... Imagina se essa pessoa na faixa de 60, 65 anos não se preparou, Flávio, e ela pode viver mais 30, 40 anos. Chega a ser loucura pensar nisso, né? Como que essa pessoa vai viver se ela não se preparou para aquele momento, vai gastar mais com o plano de saúde? E eu imagino que o percentual dessas pessoas que não se preparam seja alto, né? Porque a maioria ainda não se prepara como deveria e acha que o tempo não vai voar, né? E o tempo voa. O Hélio está fazendo uma pergunta... que ele fala assim, quais comportamentos você avalia durante o planejamento financeiro? O que você pode falar de quais comportamentos você está avaliando
quando você está fazendo planejamento financeiro, que são mais, talvez, positivos ou não, ou mais negativos, enfim. O ideal, assim, a gente analisa sempre a estrutura, primeiro a estrutura familiar, né? Se a pessoa tem filho, casada, regime de casamento, enfim, a gente faz um levantamento global. Mas também a gente avalia a relação que essa pessoa tem com o dinheiro, tá? Ou teve com o dinheiro, porque normalmente as pessoas tiveram experiências muito ruins ou muito boas com o dinheiro, tá? Muita gente que teve experiência muito ruim. O que significa isso? Poxa, eu vi meu pai sofrer a vida inteira com negócio de dinheiro e nunca se acertou, em casa foi aquela dificuldade, sempre passando necessidade. Essas pessoas que tiveram experiências ruins no passado, Flávio, elas têm uma tendência a ter um comportamento totalmente diferente do que os pais tiveram, um tio, alguém que seja da família, um conhecido, né, que viu uma situação muito difícil, tendem a ter um comportamento muito diferente e se preocupam muito mais do que aquelas pessoas que nunca tiveram uma experiência ruim financeira. Tá? Então elas se preparam mais, porque muita gente que conversa comigo fala assim, Alexandre, eu não quero ser igual aos meus pais, eu não quero ver acontecer o que aconteceu com a minha família, eu não quero ver... Então isso fica na mente das pessoas, né? Essa questão é uma questão perturbadora, né, que a gente fala, e a pessoa quer algo diferente. Então, ela acaba até sendo, às vezes, um pouco, vamos falar assim, mesquinha, nesse sentido de que ela não deseja tanto aquilo que ela passa, às vezes, a querer não aproveitar a vida como deve ser aproveitado. Eu falo assim, o planejamento financeiro, a gente não pode ser escravo do dinheiro também, né, Flávio? Eu não posso falar, não, vou guardar tudo que eu tenho, não vou aproveitar, não vou viajar, não vou comer fora, não vou fazer nada porque eu tenho que juntar dinheiro. Não é assim. A gente tem que ter um bom senso em tudo. Saber gastar, saber ganhar, saber reserva, saber investir. Gosto dessas esse trabalho que a gente faz da anamnese, né, isso vai mostrar para as pessoas o que elas podem e o que elas não podem fazer às vezes, o que elas devem, né, não é nem que pode, o que elas devem. A gente sugere, olha, eu já sugeri para clientes meus, falo assim, olha, filho, vai ser feliz, você guarda muito dinheiro, você pode guardar metade do que você está guardando e você vai conseguir alcançar seus objetivos de qualquer forma. Você não precisa guardar tanto dinheiro quando você está guardando. Esse foi o resultado da anamnese, às vezes. De você. E as pessoas... Tem um comportamento, o que eu falei, a valência, o outro extremo também, que é o cara que aprende desde cedo a só guardar, ele não vive, né? Ele não vive. Vive. Outros, né? E aí também briga em família e acontece mil coisas aí, né? Aí não é saudável. É o equilíbrio, né, Flávio? Como tudo na vida, a gente tem que ter um equilíbrio, um bom senso, mas a gente precisa saber, né, qual que é o caminho. Por isso que eu falei assim, onde que eu estou e onde que eu quero chegar e qual que é o caminho que eu tenho que percorrer, o quanto que vai doer esse caminho, porque de alguma forma, eu falo que a nossa estrada, ela não está asfaltada até o final da vida, né? Com certeza ela tem uma parte ainda que precisa dar um up, né, dar uma melhorada. Invadem ela, né? Exatamente. Então essa questão... O Vopon está comentando uma coisa legal. Em geral, trabalhamos 30 anos para nos sustentar por 60 anos, né? E essa brincadeira é interessante de pensar nisso, né? O que você está fazendo hoje, porque o impacto é a mesma coisa que a saúde. Tudo que a gente faz hoje vai vir um impacto daqui a 10 anos, durante esses 10 anos, impacto na tua saúde baseado no que você faz hoje. Se a gente puder falar as mudanças da previdência, né, social e o impacto na vida do brasileiro quando o assunto é aposentadoria, né? Porque a gente também tem que ficar atento a isso. Mesmo que a gente tenha 40, o meu caso, e algumas pessoas mais jovens que não pensam nisso, né? Vai demorar para chegar. Cara, mas se você não pensar nisso agora, eu queria entender essa... Eu brinco essa questão do demorar, né? Lá na frente eu penso nisso, né? Lá na frente eu penso nisso, e o tempo vai passando e a gente vai deixando para pensar lá na frente, quando a gente vê, chegou muito rápido. E hoje uma das maiores reclamações que eu ouço dos meus clientes, nessa faixa aí de 55 a 65 anos, uma fase de transição, enfim, uma fase de querer desacelerar um pouco, é falar para mim o seguinte: por que eu não comecei a fazer isso antes? Por que ninguém me orientou a fazer isso quando eu tinha 25, 30 anos? A história seria totalmente diferente, né, Flávio? Então isso é interessante passar para as pessoas, porque a conta chega, né? Eu brinco, na outra live que eu fiz a semana passada, eu dei o exemplo do Ayrton Senna. Se a gente retomar, parece que foi ontem que ele morreu, né? E já faz 26 anos que isso aconteceu.
né? E em 26 anos, se eu tivesse feito alguma coisa na minha vida, financeiramente, com certeza as coisas seriam muito diferentes, né? Se as pessoas tivessem tomado mais conta disso. Então, o tempo passa e num piscar de olhos, né? Então, muita gente fala, mas eu vou me planejar para daqui a 10, 20, 30 anos. É lógico que vai, tem que, é obrigação, né? Não adianta esperar o tempo passar. Então, e essa questão da previdência também, que mudou o comportamento um pouco das pessoas, justamente isso, porque o governo está pedalando a previdência lá para frente. Talvez hoje com 70, 75 anos a gente vai se aposentar. Você imagina isso na próxima década, quando vai ser, né? Talvez a gente vai se a gente conseguir viver até 80, 85 anos, a gente vai se aposentar com aquele teto do governo também, né? Então, não dá para a gente, de novo, jogar toda a responsabilidade para o governo, achar que o governo vai sustentar a gente. Não vai, o governo não vai. Talvez, lógico, se as coisas mudarem, talvez um dia a gente tenha uma saúde decente, uma educação decente, pública, mas hoje, infelizmente, a gente, muitas partes do Brasil, a gente não tem isso, né? Então, também não posso, perdão, pensar que isso contar com a sorte, vamos dizer assim, né? Delegar para a sorte o meu destino. Então, e quanto antes começa, né, Flávio, que eu falei dos juros compostos, do Einstein e tudo, eu falo, quanto antes a gente começa, muito melhor, o potencial, a capacidade nossa de poupar dinheiro, e quando a gente poupa por longo prazo, ela vai ser menor agora, né? A capacidade não, nossa, fugiu aqui para mim o que eu tenho que guardar, disponibilizar de dinheiro para o meu futuro, quanto mais cedo eu começar, menos dinheiro eu vou ter que guardar. Então, eu atendo pessoas hoje na faixa de 25 anos, 30 anos, casais, que falam assim, Alexandre, eu quero chegar com 50, 55 anos, ter minha independência financeira. É muito diferente do que eu atender um casal de 55 anos, falar, Alexandre, o que a gente precisa fazer agora para conquistar a independência financeira? Não tem, absolutamente, o tempo não está a favor deles, né? Eles vão ter que guardar muito mais dinheiro do que aquele casal de 25 anos, né? Para juntar lá R$1 milhão, esse casal de 55 anos vai ter que despender R$10.000 por mês, ao passo que o casal de 25 anos pode despender R$300 por mês, né? Eles vão ter mais tempo. Então, essa matemática... E o tempo na sua anamnese, quando você faz essa investigação, é fundamental para alinhar tempo e expectativa, né? Porque tudo conta, né? O perfil do investidor, né? No caso, o perfil da pessoa. Porque tudo é uma série de análises que você tem que fazer para, baseado no que a pessoa se comporta, você vai dar a melhor direção, ou até, que eu sei que você faz isso, é tentar convencer a pessoa, porque você é meio que um psicólogo, acaba sendo também. Porque você tem que convencer a pessoa, às vezes, a mudar algum tipo de comportamento ou de pensamento que não é o mais saudável para o que ela quer, né? E a pessoa não enxerga, ou não sabe. Não. Flávio, duas questões importantes que tem isso, tá? O brasileiro, ele tem mania de querer ganhar dinheiro rápido e fácil. Tudo. Tá? Lógico. Emagrecer, ele quer rápido. Ele quer ficar forte, rápido, fácil. Todo mundo quer tudo. Rápido, fácil. E aí, hoje a gente tem... Boa noite. É o Dudu Salomão, grande amigo meu. Admiração, cara fera. Chegou aqui, Reiner Pozo, Cururu. Trabalhei com ele. Reiner, grande cara. E chegou aqui, doutor Eduardo Issa, campeão de boliche, né, da seleção de boliche, um cara que também trabalhou comigo, muito bom. Médico, hoje ele é diretor de uma Big Pharma aí. Valeu aí a presença de vocês. Só um parêntese que é uma turma que bem especial. Muito bom. Acompanhando. Fico feliz. Todos os caras estão... pessoal querendo... Viu, Ale? O Reiner tá milionário, o Dudu Salomão tá e o também. Então, dinheiro não é um problema, caras. Mas vamos... Legal. Mas retomando, o que é legal disso, Flávio? E eu falei da questão do brasileiro ser imediatista. É impressionante hoje, não sei se aqui, com certeza alguém aqui conhece, pessoas que caem em golpes pela internet, aquela questão, vou aplicar meu dinheiro em Bitcoin, e não, porque uma plataforma lá me prometeu 3% ao dia. Cara, eu vi uma notícia esses dias que eu fiquei, assim, estarrecido, porque uma fraude dessa, eu acho que, se não me engano, foi em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, arrastou 1 milhão de pessoas que acreditaram que a empresa ia pagar 3% ao dia, que você colocava lá R$100 mil, você ia ganhar R$3.000 por dia. Cara, se fizer a conta,
insano, porque como que com 100 mil reais você vai... Vamos falar que sejam dias úteis ainda, né? Vamos dar uma lambuja, né? 20 dias úteis, você ganhar 3 mil reais, 60 mil reais por mês, em cima de 100 mil reais, né? E é incrível, e como que o negócio desse arrasta 1 milhão de pessoas? Depois, quem quiser, eu até passo a reportagem, porque eu falei, será que é isso mesmo? Eu reli a reportagem e falei, cara, é uma loucura isso, né? Então, a gente tem que aprender que não tem almoço de graça, que nós vamos ter que fazer esforço para fazer regime, para ficar bem de saúde. Não adianta eu querer cuidar da minha saúde durante um mês e achar que eu vou chegar bem aos 70 anos, 65 anos. Né? Se eu não cuidar constantemente, né, eu não vou. Pode ser que o risco de eu ter uma doença e morrer no meio do caminho é enorme. Né? Então, acho que essa aqui... Não, pode falar. Pode concluir. Essa questão da educação financeira, isso daqui a gente tem que espalhar, né, para o Brasil inteiro, porque o Brasil é um povo ignorante financeiramente. Isso comparando com outros países, eu estou falando. Tá? O Brasil está na zona de rebaixamento de educação financeira, né, Flávio? Então, por isso que eu falo que o nosso trabalho hoje de planejador financeiro, educador financeiro, a gente transforma a vida não só da pessoa, de uma família, mas a gente pode transformar a vida de um país, porque um país que tem educação financeira não vai cair em pirâmide, vai brigar mais pelos seus direitos, né? Em relação a juros de banco, em relação a um monte de coisa, né? Eu concordo. E como cai nessa questão de pirâmide, né? O pessoal cria um grupo, cria uma empresa, faz tudo agora por software, pela internet. Cara, e o cara perde dinheiro e não aprende, entra em outra. Eu fico muito incomodado. Porque, primeiro, é como você desfazer uma amizade, né? Que a pessoa vai querer que você entre. Exatamente. Um legal, olha, vou comentar antes da gente entrar no próximo tópico, com o aumento da expectativa da Mariana, com o aumento da expectativa de vida, fica inviável pensar que com 65 anos a gente vai viver só de aposentadoria. Até porque o valor do benefício se reduz drasticamente com o tempo. Então é preciso sempre ter o plano B, pensar numa nova atividade. E eu concordo quando você disse, 60 a 70 anos a pessoa ainda vai estar altamente produtiva. Né? Tanto cognitivamente falando, como fisicamente, porque a vida está melhor. Né? Embora todo mundo... Muita gente acha que não. Não, a vida está melhor, está mais abundância e a gente vai ter mais. Para isso tem que se planejar com o plano A, B, B, C. E o Guilherme, o cara que aprendeu a jogar bola comigo, ele... o Guilherme... Esse é craque, hein? Segundo melhor de tantos. O Guilherme, ele pergunta sobre uma reportagem que ele viu do Banco Central americano sobre a queda do dólar, já para o ano que vem. Essa estratégia deve ser adotada para aquecer a economia nos Estados Unidos. Eu não sei se você pode comentar, se você sabe disso. Olha, dólar, então. Então, primeiro, vamos à pergunta da Mariana primeiro. Essa questão, isso é fato, tá? Então, as pessoas com 60, 65 anos, elas vão ter que tomar alguma decisão. Se elas não se prepararam até essa idade, de continuar trabalhando, muito provavelmente. Talvez porque também ela não possa depender de filhos, enfim, né? Ficar nessa dependência de outras pessoas também, contar com a sorte. Então, isso que você falou tem tudo a ver, porque realmente com o avanço da medicina, é natural que, imagina, né, nossa idade daqui a 10, 20 anos, como que a medicina vai estar avançada, a um ponto de que eu ouço hoje que no futuro a gente vai poder escolher se vai querer morrer ou não, né? Talvez um dia a gente chegue nisso. Mas que a gente já vai viver próximo dos 100 anos, isso é muito verdade, tá? Isso já tem acontecido. Eu tenho alguns clientes hoje que falam, médicos, por exemplo, que dizem para mim que querem começar a se planejar justamente porque eles veem muitos filhos levando os pais para as consultas e às vezes em algum momento reclamam, falam, poxa, mas meu pai não tem nada, eu tenho que sustentar meu pai, minha mãe, tem que trazer em médico, tem que pagar as consultas, porque às vezes não tem nem plano de saúde. Então, é uma loucura mesmo, né? Se a gente for ver, a gente tem que rever os conceitos mesmo, né? E essa questão da questão do dólar, isso eu falo que dólar é a coisa mais fácil de você derrubar um economista, alguma coisa, porque ninguém acerta esse negócio, né? O dólar não acerta. O que acontece, assim, realmente os Estados Unidos estão preocupados porque o dólar se valorizou muito durante essa pandemia em relação a todas as moedas mundiais. O real foi talvez um dos mais prejudicados com isso.
Lógico que existe todo um contexto por trás disso, mas a projeção hoje de Banco Central, tá? Não estou falando do Alexandre, o que o Banco Central projeta. O Banco Central, toda segunda-feira, eles mandam eles revisam essas projeções deles para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, as projeções do dólar para o Banco do dólar baseado no Banco Central para o ano que vem, é um dólar aí na faixa de R$ 5, um pouco mais baixo do que isso, tá? Então, devido a uma série de fatores, que não dá para ficar entrando em detalhe, mas não muito menos, também não muito mais do que está agora, porque a economia vai estabilizando, né? A expectativa é que o ano que vem o Brasil e o mundo volte a crescer, tudo depende da vacina. Hoje saiu até uma notícia no mercado aí de um laboratório de biotecnologia nos Estados Unidos que testou lá 45 pacientes e todos eles tiveram 100%, criaram os anticorpos contra a Covid, né? Isso animou o mercado, as bolsas subiram no mundo inteiro. Então, eu acredito que a vacina é um divisor de águas para um monte de coisa, inclusive para o dólar no Brasil dar uma acalmada, porque o mercado vai estar mais calmo e o Brasil vai voltar a crescer economicamente, vai ter gente vindo investir aqui, os estrangeiros principalmente, vem uma onda talvez de privatizações aí pela frente. O que é bom. Isso vai atrair muito capital estrangeiro e o dólar vai dar uma recuada aí, é o que eu imagino, tá? E é aquilo, né? A economia ela transita pela confiança, o grande comportamento e pela especulação, né? Então, o que você falou hoje, qualquer coisa sobre vacina, ela balança o mercado, depende da credibilidade da informação, mas a volatilidade do mercado, ela tem como princípio a confiança, a base da informação e a especulação que vai gerar toda essa volatilidade. Por isso que eu entendo que é muito difícil prever, né? Mas tem prever qualquer coisa relacionadas a isso. O Guilherme está preocupado porque acho que ele vai para os Estados Unidos e quer comprar os relógios dele. Ele anda com os relógios dourados desse tamanho. E ele fala, com a sua experiência, você acha que é impossível pensar que o dólar chegue no patamar dos 4? Não dá para... Não dá para saber, mas não é impossível. É impossível. Eu acompanho muita gente, tem umas teorias hoje na internet que é bacana a internet por causa disso, né? Você vê o cara que fala que vai chegar a 10 e o cara que fala que vai, pra gente não se assustar se voltar a 3 ou 2,50. Mas eu acho que qualquer coisa que a gente fale hoje é chutar, porque vai que o negócio piora, que o coronavírus não tem cura, que a vacina não adiantou, é chute. Qualquer coisa que vocês ouvirem de dólar a 10 ou a 4 ou a 3 é puro chute. Tem que ir acompanhando a dinâmica do mercado. E, Ale, a gente tem mais alguns minutos, eu quero te fazer mais uma pergunta e depois pedir para você dar uma sugestão para a galera quando o assunto é planejamento financeiro. A primeira você consegue, na tua experiência, visualizar aqueles funcionários, aqueles colaboradores, trabalhadores que têm uma saúde financeira melhor ou pior, independente, a saúde financeira do colaborador, você consegue ligar ao resultado financeiro da empresa que essa pessoa trabalha? Tem alguma coisa para falar sobre isso? Porque eu acho interessante. Flávio, hoje... Pode falar. Não, eu acho interessante essa relação. A saúde econômica da minha vida e dentro da empresa. Qual que é a relação desses dois ambientes, né, que se conversam? Tá. Hoje, em 2020, teve uma explosão de empresas buscando educação financeira para os funcionários, porque estatisticamente, enfim, isso é comprovado que o funcionário que tem uma saúde financeira estável e boa, ele produz em média 20% a 30% a mais do que aqueles funcionários que estão o tempo inteiro preocupados com conta para pagar, se vai ter ou não vai ter dinheiro no final do mês, que tem que ficar fazendo aquele empréstimo consignado que já vem descontado em folha de pagamento. Então, isso no mundo inteiro já é provado. A gente não precisa ficar achando que não, que é uma situação que não tem nada a ver. Tem tudo a ver, até acidente de trabalho, né? As pessoas que não se concentram na sua atividade, indústrias, por exemplo, que estão pensando como que vai vender o almoço, estão vendendo o almoço para comer a janta, né? Essa pessoa, o risco dela sofrer um acidente de trabalho é infinitamente maior, né? Mas esses estudos que a gente vê hoje já estão comprovados que educação financeira, de novo,
principalmente dentro das grandes empresas hoje, é crescente, né, esse modelo. Isso eu acho que vai ajudar o Brasil a melhorar também nesse ponto. E as empresas, com certeza, elas têm que fazer um trabalho de medir, fazer uma medição disso, né, o antes e o depois, né, de produtividade. Lógico que tem outros fatores que precisam ser avaliados, mas até a questão do funcionário se sentir mais gratificado com a empresa, porque a empresa investe nisso. E poucas, ainda, apesar de o número estar crescendo muito hoje, ainda poucas empresas investem em educação financeira dos seus funcionários. E tem tudo a ver, tem tudo a ver. Eu prefiro trabalhar com gente que se preocupe com aquilo, com a minha atividade, não com a conta que ele tem em casa para pagar. Vai dar zebra, na verdade. O Sérgio está comentando aqui mais uma pergunta, e a gente vai para o final. Eu quero te ouvir as sugestões para a galera. É melhor eu abrir uma previdência privada para minha filha adolescente ou utilizar o valor equivalente para aportes da minha da previdência dele? Na verdade, tudo que é dele, ele pode escolher uns beneficiários. Normalmente, quando eu tenho uma previdência em meu nome, os meus beneficiários já são os beneficiários legais, ou eu posso especificamente escolher um beneficiário. Eu tenho 2 filhos, eu tenho 2 previdências, uma para cada filho. Enfim, isso é uma decisão muito pessoal. Eu acho que quando você trabalha com... Você já começa a fazer em nome dos seus filhos, enfim, coisas, investimentos, né? Você acaba que... Em termos fiscais, em termos fiscais não tem muita diferença, tá? Porque a previdência ela não entra para inventário, então não vai ter muito problema fiscal de dinheiro ficar travado, nada, tá? Eu acho que quando você faz uma previdência para o seu filho ou para sua filha, você começa a dar educação financeira, né? Mostrar que é importante guardar um pouquinho de dinheiro e guardar sempre, né? E começar a mostrar para os filhos que existe aquilo. E falar, esse dinheirinho aqui você não vai mexer. Esse dinheirinho aqui, se você puder levar por muito tempo, você vai ser muito beneficiado. Lógico que tem outras formas de você fazer isso, talvez um tesouro direto, um título público também, que seria uma outra ferramenta, mas não teria questão fiscal, não teria o benefício inventário. Agora que não faria muita diferença. Faria uma previdência, sim, em nome do meu filho direto, no caso dele, da filha dele, tentaria ensinar e mostrar para essa pessoa que a importância disso para o futuro, baseado em tudo aquilo que a gente conversou hoje, tá? De criar educação financeira desde jovem. Isso daí vai fazer a diferença na vida e pode ser o maior presente que você dê para o seu filho, deixar esse legado para ele, entendeu? Legal. Ale, para a gente ir para a parte final, faltam alguns minutinhos só para acabar, eu queria que você deixasse uma sugestão para a galera aí que tem que quer se planejar melhor financeiramente, o que você faria? Além de te contratar, né? Além de falar, olha, eu ainda tenho um cliente que posso ser contratado, né? Mas além de ter, porque agora falando sério, eu acho que ter um planejador financeiro é muito estilo de vida. Eu posso afirmar isso. Você está me ouvindo? Agora estou. Então vamos lá. Eu acho que, de novo, é uma cultura que a gente vai começar a criar agora. Não é fácil falar sobre finanças, então as pessoas às vezes teimam de querer achar que podem ir sozinhas, que conhecem, mas dentro do planejamento financeiro a gente tem uma prática legal, né? Que cada planejador, o profissional de planejamento financeiro, normalmente ele contrata um planejador financeiro para si, tá? Para você ouvir uma pessoa de fora falando aquilo que é importante você fazer, né? Porque quando a gente fica só dentro da nossa casinha, a gente não enxerga coisas que as pessoas de fora às vezes enxergam, né? Então acho que isso é fundamental e por isso que essa profissão no Brasil hoje ela é tida como uma das 4 ou 5 profissões do futuro, pra você ter ideia, tá? Então dentro de qualquer empresa, o planejamento financeiro, dentro de qualquer família, o planejamento financeiro daqui para frente é essencial, fundamental. É um pouco da cultura americana, né? Porque o americano, eles já vem o longo prazo do americano, a gente fala que a gente tem que aprender um pouco mais, né? O americano, a criança nasce, o avô já estava guardando dinheiro para aquela criança, né?
porque nos Estados Unidos também não tem moleza, né? Lá a Previdência também, ou você faz o seu, ou você não vai conseguir depender do governo, né? Então, o americano tem isso muito enraizado, né? Ele sabe que ele tem que fazer a parte dele. Tanto é que eles têm um programa que se chama 401k nos Estados Unidos, que em média o americano não abandona aquilo em nada. Ele pode perder a casa, pode perder o carro, pode perder tudo, mas o 401k, que é a previdência privada deles, eles não abandonam por nada na vida, né? Tem até uma propaganda esses dias estava falando do Google, né, que tem uma placa nos Estados Unidos que fala assim: Google, nós não queremos mesa de ping-pong, nós queremos o 401k, né? Então você vê como é forte essa cultura do longo prazo para o americano, dele pensar lá na frente. E o brasileiro vai começar a aprender, está aprendendo isso agora, né, Flávio? Então acho que quando a gente começa a pensar, né, de novo, o que o Ivan Moura falou, a gente tem que fazer uma autoanálise, uma autorreflexão do que eu quero para a minha vida. Falar, olha, que estágio que eu estou, nunca pensei nisso, vou ter que começar a pensar, onde que eu quero chegar? Como que eu faço para gasto 10 mil reais por mês? Como que eu faço para ter uma renda passiva de 10 mil reais por mês na minha vida, se eu não tiver mais emprego, se eu sofrer um acidente e não puder mais produzir, enfim, se eu tiver que ajudar alguém da minha família, né, qualquer coisa que possa acontecer, como que eu faço o dinheiro trabalhar por mim? Então, acho que isso é muito... A ciência da neurociência explica boa parte disso, né? Legal, Ale. Obrigado, cara. Eu achei muito bacana tudo que você falou. Eu acho que é muito aplicável. Eu espero que tenha ampliado a consciência das pessoas, dos meus amigos aqui. Gui, todo mundo que está assistindo, a Mariana, o Farid. Então, assim, todo mundo, espero que tenha ampliado a consciência e se não sirva para vocês, de alguma forma, que vocês falem disso para as outras pessoas. Eu tento sempre alertar as pessoas com relação à gestão de risco, a cuidar um pouco do seu melhor, a pensar um pouquinho mais. Planejamento acaba sendo a base. A gente sabe que o planejamento ainda é falho de forma geral. Então, eu sugiro que as pessoas aí divulguem, sejam amplificadores disso. Obrigado pelo seu tempo, por você comentar sobre isso. Eu acho que é um tema muito importante. A gente não investe tempo para pensar sobre a gente e sobre o futuro da nossa grana, que é muito suada para ganhar. Eu acho que ganhar dinheiro, eu falo por mim, né? Eu trabalho muito em muitas coisas e a Medtronic está me consumindo, mas eu não posso ganhar esse dinheiro e gastar dele de qualquer forma sem pensar, né? Então, vale muito a pena as pessoas tomarem um pouquinho mais de cuidado com seus respectivos ganhos e reservas e dívidas, né? Porque outro passo poderia ser uma live é como que eu me livro de dívida. As pessoas também isso dá desespero, porque para mim o objeto mais fragilizante que tem quando você é a dívida. A dívida te ferra. Você está com dívida, você vai tomar más decisões, você vai ficar emocionalmente com problemas e tudo químico, né? Então, Ale, obrigado, viu, cara? Quem quiser te achar, como te acha? Flávio, eu primeiro agradecer. Poxa, acho que o assunto é muito vasto e a gente ficaria aqui 10 horas conversando sobre isso. Eu tenho a minha empresa, que é a empresa de planejamento, enfim, que é bqfa.com.br. Lá tem o nosso telefone. B de bola, Q de queijo, F de faca, A de amora. Eu tenho também uma empresa de educação financeira, que a gente está começando nessas mídias sociais, que é o Finanças em Ação. Então, tenho no Telegram já um grupo que eu estou rodando lá, começando nesse ambiente digital. Estou treinando para isso. E aí, enfim, depois se precisar aí, alguém te perguntar, eu dou a liberdade de você passar meu telefone, meu contato, meu WhatsApp. Mas eu agradeço aí, poxa, terceiro tempo de todo mundo aí, ficar ouvindo a gente falar sobre economia e finanças, né? Mas acho que foi muito bom. Deu para passar um pouquinho do que eu vejo dia a dia aqui e ajudar as pessoas. Legal. Ale, muito obrigado. O pessoal que está nos assistindo, muito obrigado. E aguardem que em breve terão mais lives interessantes aí semana que vem comigo. E eu vou sempre divulgar aqui na mídia social. Ale, obrigado. Boa noite. Isso aí. Descanso. Pessoal, tchau, tchau. Valeu. Um abraço para todo mundo.